Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje mais um vídeo para vocês, começando a série de ESG por setor. Vamos começar hoje com o setor da indústria automobilística, que é um dos setores mais pressionados e um dos mais importantes da economia global. A ideia é sair de um discurso genérico de ESG e mergulhar um pouco mais na prática, né? Conectando com a parte regulatória, com a parte de emissões, cadeia de fornecedores, enfim. Bom, existe aí um cabo de guerra, né? Existem dois lados pressionando muito essa indústria automobilística. Uma delas são as metas de descarbonização, né? Metas net zero, as legislações que regulamentam as emissões, né? As exigências de exportação para você chegar em mercados prêmios, pressão dos consumidores, enfim, tudo isso vem de um lado e, ao mesmo tempo, que existe uma realidade operacional, né? Onde as margens são apertadas, as cadeias de fornecedores nem sempre são estáveis, né? Por muitas vezes são instáveis e acaba sendo sempre um processo, né, de transição tecnológica também, processo muito complicado de se dar no dia a dia, né? Aqui só algumas informações para vocês saberem, já num estudo levantado pelo IEA em 2024, tivemos aí 37,4 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, um crescimento de 1,1 sobre 2022, né? Então, assim, por mais que a transição esteja acontecendo, ela não está na velocidade que a gente precisa. E para a indústria automotiva, né, essa informação ela é relevante, porque a indústria automotiva tem uma pegada de carbono bem complicada de ser medida, bem complicada de ser gerenciada, porque começa lá no processo de mineração e vai até a disposição final do veículo, né? Baterias, né, questão de alumínio, enfim, toda a parte de logística. Bom, então a ideia aqui é, né, a pergunta mais provocativa que eu posso trazer hoje aqui para vocês nessa aula é se sua empresa está preparada para liderar a transição ou se ela vai reagir, né? Existe uma diferença muito grande entre liderar e reagir. Reagir, você vai olhar o mercado evoluir, você vai olhar o regulatório evoluir, e você vai correr atrás, muitas das vezes gastando bastante dinheiro para resolver isso rápido. O time vai ficar estressado por causa do tempo, de prazo, né, a ser entregue. Então você tem consequências a mais aí em quando você reage, né? Correr atrás de pressões regulatórias nem sempre é uma coisa tão fácil. Agora, se você lidera, se você desbrava, você tem o preço de ser pioneiro, né? De colocar tudo implementado dentro de um processo interno, mas também você vai inspirar os outros, você vai puxar a agenda do mercado, você que vai ditar a regra, né? Essa é a diferença. E você tem que saber se sua empresa está preparada para liderar ou para reagir, né? No setor automotivo, isso pode ser a diferença entre continuar vivo em 2030 ou não. Vamos lá. Então, hoje eu vou trazer aqui o roteiro para vocês do que a gente vai passar aqui. Primeiro, vamos entender o contexto global, né, e brasileiro da indústria automotiva. Depois a gente passa por alguns dos mitos mais comuns do setor, né, como se o ESG fosse só um custo ou uma questão só burocrática. Depois a gente passa para um framework mais prático para vocês entenderem como a agenda ESG está estruturada, né, passa por emissões, cadeia de fornecedores, circularidade, governança, gestão de riscos, né? Esse é o ESG verdadeiro. Depois a gente comenta rapidinho um caso real na indústria brasileira, né? E depois um resumo para você conseguir montar o seu plano de ação estratégico, tá? Se você acha esse material interessante, já segue o canal, já dê o seu like, compartilha esse vídeo com a sua rede, para o YouTube também entender que isso aqui é um material bacana e fazer chegar em mais pessoas. Vamos lá. Bom, a indústria automobilística representa aí uma parcela significativa das emissões de CO2 no mundo, né, por volta de 10%. Isso quando a gente não olha só para o processo de fábrica, né, no processo de fabricação, mas para o ciclo de vida completo de cada um dos veículos. É um setor que é crítico para a gente conseguir cumprir o Acordo de Paris, né, principalmente porque envolve desde a produção do veículo, mas principalmente o consumo de combustível, né, o consumo de energia, toda a questão de logística, de frotas, né, uso de baterias, enfim, descarte. Então, a indústria que é usada por milhões de pessoas no mundo. Então, por isso que governos e os investidores, clientes, estão colocando cada vez mais pressão em cima dessa indústria, né, para poder forçar uma descarbonização dentro de uma transição de energia global.
No Brasil, bom, o transporte rodoviário ele é bem significativo, né? Infelizmente não temos muita malha ferroviária ou hidroviária, mas o transporte tem um peso significativo nas emissões, principalmente porque a gente depende muito de caminhões, de ônibus para o deslocamento de pessoas e deslocamento de mercadorias. Então essa dependência acaba criando um desafio para o país, mas também é uma oportunidade, né? Uma vez que a gente tem aí uma matriz de biocombustível já implementada, né? Etanol, por exemplo, que já é muito forte, enquanto outros países estão tentando implementar a sua matriz de descarbonização. Então, a gente não precisa copiar a estratégia chinesa, a estratégia europeia. A gente pode aproveitar nossa infraestrutura existente e caminhar na descarbonização da indústria automotiva, né? Com logística inteligente, com renovação de frota, enfim, são avanço de biocombustíveis, né? Existem muitas opções para a gente conseguir uma descarbonização melhor. Bom, a pressão regulatória está se tornando cada vez mais uma pressão comercial, né? Existem normas e mecanismos de ajuste de carbono na fronteira que fazem com que o ESG deixe de ser voluntário e passe a ser obrigatório, né? Vira já uma questão competitiva, né? E empresas que exportam, elas são obrigadas a garantir rastreabilidade, né? Conformidade ambiental, gestão de fornecedores, enfim, então não é uma burocracia, é uma estratégia de acesso ao mercado. Bom, o capital também muda o comportamento, né? Então, os pais do ESG, né, que são os bancos e as seguradoras, começam a fazer restrição de crédito para empresas que não demonstram evidências, né, de processos implementados relacionados à gestão ESG, gestão de risco, ao passo que quem tem consegue ter acesso a capital mais barato, a taxas de juros melhores, para poder garantir um retorno melhor nos seus investimentos, né? Quem não tem acaba sofrendo até questionamentos mais duros, muitas das vezes, né? Enquanto quem tem consegue linhas diferenciadas, né, para conseguir avançar com seus investimentos. Então, o capital agora tem critérios de sustentabilidade e de governança. Então, bom, a indústria automotiva já vem investindo bastante dinheiro em práticas de ESG. Uma delas é, de fato, o uso de biocombustível, né? Aumentar o uso estratégico deles, né? Principalmente nas rotas aqui no Brasil. Então, usar o etanol com tecnologias híbridas flex é uma vantagem competitiva para o Brasil. Enquanto isso, tem países que estão subsidiando essa transição energética, né? Que também depende aí da capacidade nossa de acessar incentivos, inovação e financiamento verde. Bom, apesar da gente ter um aumento, né, nas vendas de veículos elétricos, né? Então a eletrificação está acelerando, o mercado já começou a mudar, mas ela sozinha não basta, né? Porque a indústria automotiva tira vamos dizer assim, essas emissões, ela desloca essas emissões para uma outra ponta, né? Para um impacto de fabricação de baterias, para a cadeia de fornecedores, são a mineração de lítio, né? São descarte de vida útil dessas baterias. Então isso é deslocado de algum jeito, né? Portanto, então, a pergunta certa não é se o veículo é elétrico, mas qual que é o impacto do ciclo de vida dele. Essa é a pergunta do milhão. Então, o ESG, ele acaba sendo sistêmico, né? Então, se o problema é sistêmico, a solução tem que ser sistêmica. Não adianta só uma parte resolver o problema. Então, para você ter uma ideia, né, onde que começa lá, né? A empresa precisa olhar além da fábrica, né? Ela precisa olhar desde a matéria-prima, a extração, né, da fornecedores, a energia, a logística para poder fazer tudo isso, questão de reciclagem de baterias, de componentes, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da mesma equação, né? Então, o SG ela não é uma área isolada, é uma coisa sistêmica, é uma cadeia, você tem que olhar. Então, você tem a extração dos materiais, você tem as pessoas que estão envolvidas e o impacto ambiental ali, tudo isso tem que estar mapeado nas suas operações. Toda a questão de eficiência energética, né, e gestão de resíduos. Então, se você faz, sei lá, 1 milhão de carros, e para esse 1 milhão de carros você economizar $1 em algum lugar, você economizou $1 milhão. Então, você buscar essa eficiência, não só financeira, né, mas energética e de resíduos, principalmente, uso de água. Toda a questão de uso, né, no pós-venda, é responsabilidade de quem fabricou. Então, o motor tem que ter uma taxa de emissão XPTO para ter aprovação, para poder ser homologado e fabricado, enfim. E isso vai garantir tanto a eficiência, né, o consumo de combustível,
menor emissão, uso, conforto do cliente, enfim, tudo isso conta, segurança, né? E o fim de vida, né? Depois o que acontece? Quando esse veículo já ninguém quer mais, né? Vai parar num ferro velho, fica lá, o que acontece com as peças, o que acontece com a bateria, então é muito importante ter essa visão completa da cadeia. Bom, vamos olhar agora no pilar ambiental, né? Porque a descarbonização vai começar por aqui. Então ela começa. Primeiro precisa saber quanto você emite, né? Então você precisa fazer um inventário, você precisa fazer a medição de gás de efeito estufa, né? Medir o escopo 1, 2 e 3. Depois você vai traçar suas metas, né, de net zero para você buscar atingir essas metas e você vai validar isso, né, no SBTi, por exemplo, que são as metas baseadas na ciência. Então alguém calcula e valida se essas metas são execuíveis, né, por sua parte, senão um chute. Tem a parte de transição, e com isso você faz a sua transição energética para uma matriz mais limpa, né? No Brasil a gente tem uma posição privilegiada, mas sempre pode melhorar. Depois a questão de resíduos, né? Precisa se olhar para diminuição de desperdícios já no processo de fabricação, né? Efluentes, resíduos industriais, resíduos perigosos, redução de embalagens, tudo isso precisa ser avaliado também dentro da indústria automobilística, num processo. E a parte, claro, de economia circular, né? É uma nova lógica, né? Questão de peças, questão de baterias, os plásticos, né? Tudo isso deixa de ser resíduo e passa a ser recurso estratégico. A economia circular faz com que isso aconteça, né? O seu resíduo vira seu insumo. Bom, no pilar social, um dos principais riscos está na cadeia de suprimentos, né? Onde estão os minérios que são críticos, né? Onde pode existir problema de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil. Então é muito importante mapear os seus fornecedores para que não haja violação de direitos humanos. Outro ponto que é importante é a diversidade técnica, né? Não só de grupos minoritários, de mulheres, mas de outras profissões, para poderem ocuparem o nível de diretoria, né? Porque é onde a diversidade precisa estar, que são os tomadores de decisão. Então é ali que a diversidade precisa existir para poder garantir com que a empresa tenha os seus processos de inovação interna acontecendo também. E, por último, a saúde do trabalhador, né? Saúde, segurança ocupacional, ergonomia, automação segura, programa de prevenção de acidentes, tudo isso, proteção dos trabalhadores nas linhas de produção, tudo isso conta. Também na parte social, é importante se preocupar com a integridade física das pessoas, né? Elas saem de casa para trabalhar, elas precisam voltar inteiras para casa para trabalhar. Lá elas são insubstituíveis, então elas têm que ter essa segurança de poder trabalhar em condições seguras. E, bom, na parte de governança, né, que é o que transforma, governança é o que transforma as intenções em plano real, né, em gestão real. Então, sem governança, o ambiental, o social vira discurso. Então, a empresa que é madura, ela não só vai declarar compromissos, né, ela vai criar os processos, ela vai criar os indicadores, vai colocar responsáveis, vai destacar um orçamento, vai colocar um time para trabalhar e vai comunicar ao mercado, comunicar a todos quais são os progressos, né, de maneira ética, de maneira transparente para todo mundo, para você ter essa visibilidade. Então, empresas maduras fazem isso. Vamos lá. Medição do escopo 3, que é o desafio para a indústria automobilística, porque aproximadamente 10% é relacionado ao processo de fabricação ou o transporte, né, relacionado aos seus próprios veículos internos, né, por exemplo, caminhões que a própria montadora tenha no seu nome, isso vai contar aqui. Agora, se esses caminhões são de terceiros, a logística, cai no escopo 3. Então, o escopo 1 são as emissões diretas da sua produção e o consumo de energia que você tem nas fábricas durante a montagem. E todo o escopo 3 relacionado à sua cadeia, né? Todas as peças que são fabricadas, como elas chegam até você, o deslocamento, o casa-trabalho dos seus funcionários, todo o uso do veículo, né? No pós-venda, está tudo contabilizado aqui. Então, o desafio da indústria automobilística é o escopo 3, né? Ela tem que usar o seu nome para poder influenciar toda a cadeia e fazer com que os fornecedores trabalhem sob práticas de ESG com que façam que atenda às políticas internas delas, né? E isso acaba mudando a lógica de gestão, né? Porque a pequena e média empresa que presta serviço para a indústria automobilística, ela vai ter que se adaptar também para poder atender a esse fornecedor, né? Até porque ela faz parte do ciclo de vida de cada um dos veículos e isso já está sendo contabilizado, né, como uma atividade para que a indústria automobilística já esteja de olhos abertos. Então, gerir o escopo 3 é gerir risco estratégico, né, da companhia.
Agora, bom, a pegada de carbono, né, é uma análise do berço ao portão, da onde nasce o carro até a hora que ele é vendido, né. Então, de fazer medição de pegada de carbono, desde quando considera a extração da matéria-prima até a hora que o produto é vendido, que ele sai pelo portão da fábrica. Então, esse recorte é muito importante para poder medir a pegada de carbono industrial de cada um, né, dos veículos. Né? Permite você entender quanto que o alumínio está emitindo no seu veículo, quanto que tem de plástico, quanto tem de combustível fóssil. Você consegue ter essa visibilidade e a partir daí trabalhar para diminuir, né, quem são os seus maiores vilões de emissões. Você trabalha num plano de descarbonização mais robusto. Mesmo assim, vale lembrar que o maior impacto do veículo ocorre depois que ele é vendido, né, que é a hora que ele vai andar e emitir de fato. Bom, aqui são padrões de relatórios de sustentabilidade, né? Então, o GRI, o SASB e o TCFD no setor. Não sei se vocês conhecem esses frameworks de relatórios, enfim. Então, o GRI ajuda a reportar impactos, né, para diversos stakeholders, a sociedade, governo, bancos, enfim, clientes, ONGs, isso aqui ele é bem abrangente, ele é um padrão, né, para você conseguir comparar o relatório de sustentabilidade com outro, de outra empresa. Então, porque cada um pode reportar do jeito que quer. Então, agora começa a ter esse padrões, né? Então, um dos padrões é o GRI. Ele vai pegar 40 indicadores, energia, água, resíduos, emissões, enfim, ele é bem, bem completo. O SASB, hoje ele é integrado, né, na lógica do IFRS, e é voltado à materialidade financeira das empresas, né? Então, as métricas são bem específicas por setor e é muito útil para investidores. E o TCFD, que é relacionado a riscos e oportunidades climáticas, né, que conecta aí o clima, a estratégia, a governança, tudo sob um guarda-chuva só, né, sob um framework só. E é bom porque isso acaba reduzindo o risco de greenwashing, de você comunicar uma coisa que de fato não é. Então, a escolher essa ferramenta certa vai garantir credibilidade no mercado, né? Quando você fizer o seu reporte de sustentabilidade. Então, metas realistas versus greenwashing, né? Eu trago aqui um exemplo. Então, uma meta possivelmente greenwashing é você colocar uma meta net zero e sem ter nada que acompanhe, que mostre a sua evolução ao longo do tempo, não tem orçamento, não tem pessoas, e você acha que vai acontecer sozinho, e não é bem por aí. E quando você tem um plano estruturado, você consegue ter uma meta baseada em ciência, SBTI, né? Então, alguém valida se suas metas são de fato execuíveis, né? Imagina que você, eu quero reduzir 100%, mas 100% você não vai conseguir. Então, tem alguém que valida isso para você. Quem tem auditoria externa, usa os indicadores que são mais materiais e faz isso vinculado ao bônus das pessoas que participam. Esse sim tem um SG maduro, esse sim está no caminho certo e está fazendo uma bela gestão de risco, tá? Então, aqui exemplos para vocês. Em 2025, consegui medir o Scope 3. Para em 2030, você tem uma meta de redução de 30%, aproximadamente. E aí, quando você chega em 2040, você tem uma operação net zero. Então, esse seria um possível caminho de um plano estruturado para você chegar lá, para você chegar num net zero em breve. Gente, deixa seu like, curta o canal, não esquece, para o YouTube poder fazer com que esse vídeo chegue em outras pessoas, tá bom? Auditoria de fornecedores, né? Então, o que você pode pedir para os seus fornecedores, você que trabalha na indústria automotiva, e como você pode começar esse trabalho? Então, você pode pedir que os seus fornecedores comprovem, né, que eles fazem gestão e descarte dos resíduos, que eles estão em conformidade com as leis de emissões, né, independente aí de algum país, de repente você está no Chile, ou na Argentina, no Brasil, enfim. A questão de uso de energia renovável, né, e na parte social de governança, você pode pedir para com que ele assine termos que reconheçam, ou você pode embutir cláusulas contratuais, né, que forcem com que ele, de algum jeito, combata, né, o trabalho infantil, análogo à escravidão, que ele trabalhe com segurança do trabalho e forneça os EPIs para o seu time, para os seus funcionários, que ele tenha transparência fiscal, né, e que consiga comprovar que ele está ok com políticas anticorrupções, ou que ele tem essas políticas, né, preferencialmente, e que elas sejam auditáveis. Ele tem que estar ok com as suas e ter as dele. Então, o seu fornecedor é um risco reputacional jurídico. Se você não olhar, pode vir a ser um problema para você.
Tá? Vamos andar rapidinho no case da Volks, que mostra como uma estratégia global pode ser adaptada a uma realidade local, né? Tem a estratégia Weight Zero, que é um compromisso de neutralidade, né, dos produtos deles, de toda a cadeia de suprimentos, né, e também a empresa considera a relevância dos biocombustíveis e tecnologia híbrida flex no país. Tá? Isso é um ponto importante que precisa respeitar o contexto, né, porque a combinação etanol, a eletrificação, a eficiência industrial com energia renovável vai deixar a indústria automobilística brasileira muito competitiva. Então a Volks está demonstrando como é que se faz essa adaptação, né, de metas globais para o local. A questão de inovação de baterias, né, então agora é essencial para que a eletrificação tenha essas baterias cada vez mais eficientes, né, vão ter desafios ambientais. A questão de mineração de materiais críticos é uma questão muito importante, né? Dependência de fornecedores internacionais, às vezes o descarte inadequado, tudo isso tem que estar sob o radar. E no outro lado tem a oportunidade de reciclagem, né? De você pegar essas baterias usadas e reaproveitar de algum jeito para armazenamento de energia, de totalmente seus metais, né? Você conseguir fazer uma descomposição dela e usar esses metais de novo na cadeia produtiva. Essa é a parte de economia circular, você pegar o seu resíduo e transformar de novo em insumos. Então a bateria ela não é um resumo, né? Não é um resíduo, ela é um ativo estratégico a longo prazo. Questão de segurança física e risco social na cadeia, né? Então tem questão de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, a extração de materiais críticos, né? Tudo isso com relação à segurança das pessoas que estão lá trabalhando. Então, tudo isso precisa ser olhado, né, questão de direitos humanos, para nada ser violado, e as estratégias de mitigação, né, de rastreabilidade, para que você não só exclua fornecedores que não cumpram com o que você precisa, né, mas você também eleve o padrão da cadeia. Como eu disse, o Scope 3, para você conseguir reduzir, você tem que usar o nome da sua empresa, a força que ela tem, para influenciar a sua cadeia e buscar essa redução. Bom, os relatórios vão gerar confiança, né? São os relatórios que você vai conseguir colocar para o mercado que consigam comprovar que você tem esses dados, né? Que eles sejam auditados. Então você precisa ter os dados brutos que sejam consistentes, você vai ter auditoria. Se alguém quiser, estou indo aí ver se você economizou mesmo, se você emitiu mesmo. Você tem que ter como comprovar isso, né? Seja oficialmente ou extraoficialmente ou com clientes, enfim. E, claro, você tem que ter uma narrativa de valor. Você precisa gerar confiança com a sua narrativa e mostrar que você tem qualidade, né, nos seus processos internos relacionados a ESG. Então, a transparência não é só reportar, é construir a confiança no mercado. Tá? O futuro ele é circular, eu já falei isso em outro vídeo de economia circular aqui. O design para desmontar, você precisa entender que você vai reaproveitar as peças em algum momento no futuro. Então é importante que o design faça parte, assim como a remanufatura, onde você já tem que pensar que os seus insumos já vão chegar em outras condições, sob outro preço, e você vai ter que trabalhar de maneira inovadora para conseguir reinserir isso dentro da cadeia. Assim como reciclagem de materiais, né? Não existe jogar fora. Você tira do ponto A e põe no ponto B, né? A gente ainda não joga lixo no espaço. Você precisa pensar na parte de reciclagens de materiais, porque isso faz parte também da questão de circularidade, né? Porque ela deixa de ser uma agenda ambiental e a circularidade passa a ser uma agenda estratégica. Bom, vamos lá, resumo da aula, tá? Então, o resumo executivo hoje aqui dos 3 temas centrais de descarbonização, né? Então, a parte ambiental, a descarbonização e metas net zero. Você tem a gestão crítica de Scope 3, né, a emissão de toda a sua cadeia de valor, e pensar na economia circular de baterias, né? Afinal, não importa se o carro é elétrico, importa o impacto dele ao longo da vida útil dele. Questão social de todas as pessoas que trabalham na cadeia, né, os direitos humanos de todos envolvidos, a questão de diversidade e na engenharia e no desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento, e a parte de saúde e segurança ocupacional de todos os envolvidos, seja no escritório, nas plantas, aonde for. A parte de governança, e você conseguir reportar isso para o mercado, contar a sua história de maneira correta, de maneira coerente, sem greenwashing. Então, com transparência, com ética, com informações, dados que são possíveis de serem auditados, né, externamente, e sempre em conformidade com as regras locais, a legislação local e transparência e ética.
Então, ESG não é um projeto isolado, é um novo sistema operacional da indústria. O ESG como um sistema de gestão, então vamos lá, eu já falei isso em outros vídeos, mas quando ele entra como um projeto paralelo, né, uma agenda paralela, ele entra como uma iniciativa isolada, vai ficar eventualmente preso dentro de algum departamento e vão ter relatórios que são bem superficiais e reativos. Ao passo que quando o ESG entra na agenda estratégica da companhia, ele começa a ter indicadores que começam a conversar com o pessoal que está no board, né, os tomadores de decisão, começa a focar em valor e sabe o direcionamento, né, sabe o que é importante, sabe a priorização, e com isso a governança fica uma coisa diária, né? A governança está no dia a dia, na transparência e na ética do jeito que você lida com as pessoas. Então a virada de chave, de fato, é quando o ESG deixa de ser uma coisa de um departamento isolado e vira a cultura da empresa, está lá nos tomadores de decisão. Então essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Onde que a sua empresa vai estar em 2030, né? Vai estar liderando ou reagindo, né, a essa transição? Então, você tem hoje e você tem o 2030. Em que lugar dessa reta você está aqui no caminho? Conta aí para mim. Tem gente que hoje já está em 2030 em termos de iniciativas e de estratégias implementadas dentro dos seus ativos. E tem gente que está, acho que em 2000, em 1980, ainda não caminhou muito. Comenta aqui então, aqui embaixo, o diagnóstico, eu entro em contato com vocês, a gente pode conversar um pouquinho sobre alguma necessidade de ESG que você tem. Dá o seu like, compartilha esse vídeo, já segue o canal se você gostou desse conteúdo e quer assistir mais conteúdos como este. Tá bom? Um abraço e até mais.